coração que canta esta canção. Você é um cara tão legal, não há outro igual. Se o pai é bem magrinho ou se é grandão, se ele é baixinho, não importa não. De qualquer maneira tem o melhor pai do mundo. Se o pai é animado ou atrapalhado, se ele usa tênis ou usa sapato, de qualquer maneira eu tenho o melhor pai do mundo. Pai, você é meu herói, sempre eu vou te amar. Você mora no meu coração, meu paizão. Pai, você é meu herói, sempre eu vou te amar. Que Deus te abençoe de montão, meu paizão. Pai de todo coração que canta esta canção. Você é um cara tão legal, não há outro igual. Se o pai é bem magrinho ou se é grandão, se ele é baixinho, não importa não. De qualquer maneira eu tenho o melhor pai do mundo. Se o pai é animado ou atrapalhado, se ele usa tênis ou usa sapato, de qualquer maneira eu tenho o melhor pai do mundo. Pai, você é meu herói, sempre eu vou te amar. Você mora no meu coração, meu paizão. Pai, você é meu herói, sempre eu vou te amar. Que Deus te abençoe de montão, meu paizão. Pai, você é meu herói, sempre eu vou te amar. Você mora no meu coração, meu paizão. Você mora no meu coração, meu paizão. Que Deus te abençoe de montão, meu paizão. Eu te amo, meu paizão. Boa noite a todos vocês. Saudação especial a todos os membros da Congregação Evangélica Luterana Cristo, aqui de Lajeado, Rio Grande do Sul, que participam presencialmente nessa casa de Deus, que se unem a nós também pela internet. A saudação a todos os visitantes presenciais e também que se unem a nós pelo Facebook, nesse final de semana especial, muito especial para as famílias, porque nós celebramos então o Dia dos Pais. E eu saúdo a todos vocês nas palavras bíblicas do salmista que diz: como um pai trata com bondade os seus filhos, assim o Senhor é bondoso para aqueles que o temem. Quero também passar neste momento alguns avisos aí de vosso interesse. Primeiramente destaco o Congresso Esportivo do Distrito Alto Taquari, que vai estar acontecendo no dia 28 de agosto, às 9 horas, em 2 Léguas, Baros Cassal. O valor da inscrição com transporte, R$40. E para quem não usar o transporte, o valor é 15. Então, maiores informações com o presidente dos jovens aqui da Congregação Cristo, o Bruno Ritter, ou junto à secretaria. É preciso os jovens confirmarem presença até o dia 24 então, de agosto. Então seria o prazo último para inscrição para essa atividade. Fica aí um incentivo
para os nossos jovens, então, a participarem do congresso. Certo, presidente? Mais alguma coisa? Certinho, é isso aí. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Então, só deixando um pouco mais claro, a gente vai ter um ônibus saindo de Teutônia, se eu não me engano. Vai estar passando Teutônia, Estrela, Lajeado, então indo até Barros. Tá? Lá, então, a gente vai ter, se eu não me engano, futsal, vôlei, ping-pong e knips, que é um esporte que a gente joga bastante aí na juventude. Então, todos os jovens que quiserem participar, é só chegar junto aqui, podem falar comigo ou com a secretaria da congregação para mais informações, conseguir fazer a inscrição, para a gente deixar tudo organizado aí. E muito importante, todos não esquecerem de levar as Bíblias juntos para o momento, então, de estudo, da mensagem, que será também lá dirigido pelo pastor local, pastor da paróquia de Barros, o pastor Marcelo Witt. Também demais avisos de vosso interesse da congregação, cultos todos os sábados às 18 horas, e esse culto do sábado é sempre transmitido pelo Facebook, e cultos em todos os domingos de manhã às 9 horas. Hoje, logo após o culto, teremos também juventude, todos os jovens são convidados então a participarem. Na terça-feira, 19h30, estudo bíblico no Grupo Estrela. Na quarta-feira, 19h30, estudo bíblico pelo Facebook. Uma live, então, o estudo acontece então pelo Face. Na quinta-feira, 19 horas, reunião das servas aqui na congregação. Sexta-feira, estudo bíblico, Moinhos d'Água. Aí, próximo sábado, instrução de confirmandos, às 13h30, primeiro ano, 14h30, segundo ano. E também teremos juventude após o próximo culto. No dia 21, então, nós também teremos, às 14h30, estudo bíblico, grupo Montanha 1. E dia 19, aliás, no dia 21, às 19 horas, culto cantate no Seminário Concórdia, em São Leopoldo. Ficam também todos convidados para esse culto cantate, lá no Seminário Concórdia, São Leopoldo, então no próximo domingo, às 19 horas. São os avisos aí do vosso interesse. Queremos iniciar esse culto nesse final de semana dos pais, cantando o hino Pai de Amor. Sempre habitas, Santo Espírito Consolador. Queremos, como segue, invocar a presença de Deus. Em nome de Deus Pai, que nos
nos ama e por isso, depois de nos dar a vida, nos abençoa, chama, espera, disciplina e ensina. Em nome de Deus Filho, Jesus Cristo, Que nos ama e por isso, depois de fazer tudo para a nossa salvação, é o nosso mediador e defensor. em nome do Espírito Santo, Que nos ama e por isso, depois de nos pôr a fé e nos levar a produzir frutos, ainda nos fortalece, convence, anima e mostra o caminho a seguir. amém. Prezados irmãos, vocês foram escolhidos de acordo com o propósito de Deus o Pai. E pelo Espírito de Deus vocês foram feitos um povo dedicado a Ele, a fim de obedecerem a Jesus Cristo e ficarem purificados pelo seu sangue. 1 Pedro 1, 2. Louvemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa da sua grande misericórdia, Ele nos deu uma nova vida pela ressurreição de Jesus Cristo. Por isso, o nosso coração está cheio de uma esperança viva. Assim, esperamos possuir as ricas bênçãos que Deus guarda para o seu povo. Ele as guarda no céu, onde elas não perdem valor e não podem se estragar, nem ser destruídas. Contudo, enquanto vivermos aqui neste mundo, vamos sofrer pelo pecado e suas consequências. Assim, Deus pode permitir situações adversas sobre nós, mas com propósitos. Pode ser para nos provar na fé, como o ouro que passa pelo fogo e agrega valor. Também pode ser para permitir situações de testemunho da nossa fé. Ou ainda, como disciplina, em Hebreus 11:7 lemos: suportem o sofrimento com paciência, como se fosse um castigo dado por um pai, pois o sofrimento de vocês mostra que Deus os está tratando como seus filhos, pois o Senhor corrige quem Ele ama e castiga quem Ele aceita como filho. Por isso, preste atenção quando o Senhor o castiga e não se desanime quando Ele o repreende. Os nossos pais humanos nos corrigiam durante pouco tempo, pois achavam que isso era certo. Mas Deus nos corrige para o nosso próprio bem, para que participemos da sua santidade. Motivados pelo amor de nosso Pai do céu, vamos pedir o seu perdão, bem como a ajuda e a bênção dele para nós e nossas famílias. Então oremos em conjunto, conforme segue. Onipotente Deus, hoje queremos te agradecer, porque em Cristo somos teus filhos. Reconhecemos o teu amor e todos os teus planos para cada um de nós. No entanto, nós te confessamos que, muitas vezes, temos sido ingratos, desobedientes e teimosos. Recebemos tudo de tua mão, mas ainda reclamamos e queremos mais. Temos desprezado as tuas palavras e bons conselhos em pensamentos, palavras e ações. Sofremos as consequências disso na vida familiar, no relacionamento uns com os outros, e muitas vezes deixamos de amar, consolar, honrar e amparar uns aos outros. Enfim, te confessamos nossas fraquezas e nossas falhas. Pedimos a tua compaixão e imploramos o teu perdão, por amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito estimados, como um pai trata com bondade os seus filhos, assim o Senhor é bondoso para aqueles que o temem. E o amor do Senhor Deus não se acaba, e a sua bondade não tem fim.
Esse amor e essa bondade são novos todas as manhãs. Como vosso pastor ordenado pela igreja, chamado e instalado, anuncio-vos a graça de Deus, e da parte por ordem de Jesus, o Senhor da igreja, perdoo todos os vossos pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O introito responsivo para o culto de hoje é o Salmo de número 119, do versículo 81 ao versículo de número 88. Salmo 119, 81 a 88. Um versículo oficiante e outro a congregação. Ó Deus, estou aflito, esperando que tu me livres dos meus inimigos. Eu ponho a minha esperança na tua palavra. Os meus olhos estão cansados de tanto olhar, esperando o que prometeste. E eu pergunto: quando vens me consolar? Sou tão inútil como um odre cheio de furos, porém não esqueço os teus mandamentos. Até quando vai este teu servo ter de esperar? Quando vais castigar os que me perseguem? Os orgulhosos, que não obedecem à tua lei, cavaram covas para me pegar. Todos os teus mandamentos merecem confiança. Ajuda-me, pois sou perseguido por mentirosos. Eles quase conseguiram me matar, porém eu não abandono os teus ensinamentos. Por causa do teu amor, livra-me da morte, para que eu possa obedecer aos teus mandamentos. Amém. Podem se assentar. Queremos, neste momento, cantarmos Pai, eu te adoro. Minha vida te entrego, como eu te amo. Espírito, eu te adoro. Minha vida te entrego, como eu te amo. Queremos orar. Querido Pai do céu, aqui estamos diante do teu altar, em tua casa, e te rendemos culto e louvor pelo Pai que tu és. Em Jesus somos teus filhos nesta vida e para a eternidade. Temos a tua proteção, o teu colo, o teu abraço, a tua orientação, a tua bênção. Temos o teu perdão e certezas maravilhosas em todos os dias. Afinal, Jesus, teu Filho, nos dá a certeza do teu amor, nos mostra que temos motivos sempre para termos esperança. Embora que Jesus, teu Filho, também é um marco divisor na história de todos os seres humanos. É uma vida contigo ou uma vida sem a tua presença. O marco divisor em Jesus é o céu ou é o inferno.
Que nós possamos, na ação de Teu Santo Espírito, vivermos cada vez mais o privilégio de uma família unida em Jesus, contigo e assim uns com os outros. Te louvamos porque Tu sempre vens a nós com as Tuas palavras, com os Teus conselhos, as Tuas orientações. Pelo Teu Santo Espírito, age em nós neste momento, que possamos ouvir atentamente aquilo que Tu tens a nos dizer, que possamos crescer pelo Teu Santo Espírito no conhecimento, crescermos na fé, na confiança em Ti, querido Pai do céu, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, seguimos com as leituras indicadas. A leitura do Antigo Testamento encontramos em Jeremias, capítulo 23, versículos 16 a 29. O Senhor Todo-Poderoso diz ao povo de Jerusalém: não escutem o que os profetas dizem, pois eles estão iludindo vocês com falsas esperanças. Dizem coisas que eles mesmos inventam e não aquilo que eu falei. Eles continuam dizendo aos que desprezam a minha mensagem: tudo irá bem. E dizem aos teimosos: a desgraça não cairá sobre vocês. Então eu disse: qual desses profetas algum dia conheceu os pensamentos secretos do Senhor? Será que algum deles viu e ouviu a palavra do Senhor? Qual deles deu atenção à sua mensagem e obedeceu? E continuei: a ira do Senhor é uma tempestade, é um vento forte como um redemoinho, em cima da cabeça dos maus. E essa ira não acabará até que Deus faça tudo o que planejou. No futuro, o seu povo compreenderá isso muito bem. O Senhor Deus disse: eu não enviei esses profetas, nem lhes dei nenhuma mensagem. Mas assim mesmo, eles saíram correndo e falaram em meu nome. Se eles tivessem conhecido os meus pensamentos secretos, poderiam ter anunciado a minha mensagem e assim teriam feito o meu povo abandonar a sua vida errada e as maldades que vive praticando. Eu sou o Deus que está em toda parte e não num lugar só. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Ninguém pode se esconder num lugar onde eu não possa ver. Então vocês não sabem que estou em toda parte, no céu e na terra? Eu sei o que têm dito esses profetas que falam mentiras em meu nome e afirmam que lhes dei minhas mensagens nos meus sonhos. Por quanto tempo ainda esses profetas vão enganar o meu povo com as mentiras que inventam? Eles pensam que os sonhos que contam vão fazer com que o meu povo me esqueça, assim como os pais deles me esqueceram por causa do deus Baal. O profeta que teve um sonho devia contá-lo como um simples sonho, mas o profeta que ouviu a minha mensagem devia anunciá-la fielmente. Que vale a palha comparada com o trigo? A minha mensagem é como fogo. É como a marreta que quebra grandes pedras. Sou eu, o Senhor, quem está falando. A leitura da epístola encontramos em Hebreus 11, 17 até o 12, 3. Foi pela fé
que Abraão, quando Deus o quis pôr à prova, ofereceu o seu filho Isaque em sacrifício. Deus tinha prometido muitos descendentes a Abraão, mas mesmo assim ele estava pronto para oferecer o seu único filho em sacrifício. Deus lhe tinha dito: por meio de Isaque é que você terá descendentes. Abraão reconhecia que Deus era capaz de ressuscitar Isaque e, por assim dizer, Abraão tornou a receber da morte o seu filho Isaque. Foi pela fé que Isaque prometeu bênçãos para o futuro a Jacó e Esaú. Foi pela fé que Jacó, pouco antes de morrer, abençoou os filhos de José. Ele se apoiou na sua bengala e adorou a Deus. Foi pela fé que José, quando estava para morrer, falou da saída dos israelitas do Egito e deu ordens sobre o que deveria ser feito com o seu corpo. Foi pela fé que os pais de Moisés, quando ele nasceu, o esconderam durante 3 meses. Eles viram que o menino era bonito e não tiveram medo de desobedecer a ordem do rei. Foi pela fé que Moisés, quando já era adulto, não quis ser chamado de filho da filha de Faraó. Ele preferiu sofrer com o povo de Deus em vez de gozar por pouco tempo os prazeres do pecado. Ele achou que era muito melhor sofrer o desprezo por causa do Messias do que possuir todos os tesouros do Egito. É que ele tinha os olhos fixos na recompensa futura. Foi pela fé que Moisés saiu do Egito sem ter medo da raiva do rei e continuou firme como se estivesse vendo o Deus invisível. Pela fé, Moisés começou o costume de celebrar a Páscoa e mandou marcar com sangue as portas das casas dos israelitas para que o anjo da morte não matasse os filhos mais velhos deles. Foi pela fé que os israelitas atravessaram o Mar Vermelho como se fosse terra seca. E quando os egípcios tentaram atravessar, o mar os engoliu. Foi pela fé que caíram as muralhas de Jericó, depois que os israelitas marcharam em volta delas durante 7 dias. Foi pela fé que Raabe, a prostituta, não morreu com os que tinham desobedecido a Deus, pois ela havia recebido bem os espiões israelitas. O que mais posso dizer? O tempo é pouco para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Pela fé, eles lutaram contra nações inteiras e venceram. Fizeram o que era correto e receberam o que Deus lhes havia prometido. Fecharam a boca de leões, apagaram incêndios terríveis e escaparam de ser mortos à espada. Eram fracos, mas se tornaram fortes. Foram poderosos na guerra e venceram exércitos estrangeiros. Pela fé, mulheres receberam de volta os seus mortos que ressuscitaram. Outros foram torturados até a morte. Eles recusaram ser postos em liberdade a fim de ressuscitar para uma vida melhor. Alguns foram insultados e surrados, e outros acorrentados e jogados na cadeia. Outros foram mortos a pedradas, outros cerrados pelo meio e outros mortos à espada. Andaram de um lado para o outro, vestidos de peles de ovelha e de cabras. Eram pobres, perseguidos e maltratados. Andaram como refugiados pelos desertos e montes, vivendo em cavernas e em buracos na terra. O mundo não era digno deles. Porque creram, todas essas pessoas foram aprovadas por Deus, mas não receberam o que Ele havia prometido, pois Deus tinha preparado um plano ainda melhor para nós, a fim de que, somente conosco, elas fossem aperfeiçoadas. Assim, nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto, deixemos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós e continuemos a correr, sem desanimar, a corrida marcada para nós. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz. E agora
está sentado ao lado direito do trono de Deus. Pense no sofrimento dele e como suportou com paciência o ódio dos pecadores. Assim, vocês não desanimem nem desistam. Quem só no Senhor põe a sua fé e vive servindo em amor. Mesmo que muitos momentos terá, problemas e provas. É nestes momentos que a sua fé dará provas de existir. Pois soluções o Senhor mostrará que ainda existem aqui. Confie em Deus, pois é o Senhor e sempre conosco está. Confie em Deus, pois é o Senhor e sempre conosco está. E em muitos momentos nós vamos ter a ideia de que tudo é mal. Muitos amigos já não mais serão fiéis companheiros aqui. E nestes momentos de vida assim podemos nos desesperar. Mas uma coisa podemos ter fé, que Deus não irá nos deixar. Confie em Deus, pois é o Senhor que sempre conosco está. Confie em Deus, pois é o Senhor que sempre conosco está. E sempre as crianças contai de Deus, a fim de crescerem fiéis. Nunca temendo a verdade falai, que Deus ama todos igual. E quando partirmos do mundo aqui, felizes podemos estar. Muitos irmãos vamos reencontrar, e a Deus louvaremos sem fim. Confiem em Deus, pois é o Senhor, e sempre conosco está. Confie em Deus, pois é o Senhor, e sempre conosco está. O Santo Evangelho, que assim com toda a reverência, ou seja, em pé, o queremos ouvir, encontramos registrado em Lucas capítulo 12, do versículo 49 ao versículo de número 56. Texto que neste momento então leio diante de vós. Jesus continuou: eu vim para pôr fogo na terra, e como eu gostaria que ele já estivesse aceso. Tenho de receber um batismo, e como estou aflito até que isso aconteça. Vocês pensam que eu vim trazer paz ao mundo? Pois eu afirmo a vocês que não vim trazer paz, mas divisão. Porque daqui em diante uma família de 5 pessoas ficará dividida, 3 contra 2 e 2 contra 3. Os pais vão ficar contra os filhos e os filhos contra os pais. As mães vão ficar contra as filhas e as filhas contra as mães. As sogras vão ficar contra as noras e as noras contra as sogras.
Jesus disse também ao povo: quando vocês veem uma nuvem subindo no oeste, dizem logo: vai chover, e de fato chove. E quando sentem o vento sul soprando, dizem: vai fazer calor, e faz mesmo. Hipócritas, vocês sabem explicar os sinais da terra e do céu. Então, por que não sabem explicar o que querem dizer os sinais desta época? Até aqui, o Santo Evangelho. Queremos, neste momento, confessarmos, então, a nossa fé, conforme segue com as palavras do primeiro artigo do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. O que significa isto? Creio que Deus me criou a mim e a todas as criaturas, e me deu corpo e alma, olhos, ouvidos e todos os membros, razão e todos os sentidos, e ainda os conserva. Além disso, me dá vestes, calçados, comida e bebida, casa e lar, esposa e filhos, campos, gado e todos os bens. Supre-me abundante diariamente de todo o necessário para o corpo e a vida. Protege-me contra todos os perigos e me guarda de todo o mal. E tudo isso faz unicamente por sua paterna e divina bondade e misericórdia, sem nenhum mérito ou dignidade da minha parte. Por tudo isso devo dar-lhe graças e louvor, servi-lo e obedecer-lhe. Isto é certamente verdade. Amém. A congregação pode se assentar. Esse é o momento das crianças. Todas as crianças vêm até a frente, aquelas que têm a oferta fazem a oferta, aí todas recebem a bênção de Deus e vão para a escola dominical. Muito bem, agora todos vocês juntam as mãos, fecham os olhos, abaixam a cabeça e recebam todos a bênção de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Agora podem seguir com a professora Nadir e também com as auxiliares para a escola dominical. Em preparação à mensagem, nós queremos cantar o hino que segue. Por teu Filho Salvador, dá-nos a consolação do teu amor. Pai, santifica o nosso ser e conduze-nos conforme o teu querer. Vivamos com Ele em união.
permanecendo firmes e fiéis de coração. Louvado seja nosso Pai de amor. Pai, o teu Filho nos uniu no Calvário, sobre a cruz nos redimiu. Pai, somos gratos pelo amor, pela graça do perdão consolador. Vivamos com Ele em união, permanecendo firmes e fiéis de coração. Louvado seja nosso Pai de amor. Que Deus, Espírito Santo, haja no coração e na mente de cada um de nós. Que sejamos fortalecidos na união com Cristo Jesus, pois assim, de fato, em Jesus Cristo, nós estamos unidos com Deus e unidos uns com os outros. Em nome de Jesus, amém. Podem se assentar. Queridos irmãos, queridas irmãs, no Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqui presentes neste culto. Estamos no final de semana do Dia dos Pais. Eu tenho certeza que todos lembram do pai que têm ou do pai que tiveram. Quem sabe com saudade, quem sabe com muitas boas lembranças no coração, enfim, talvez até quem sabe com tristeza, ou até com dor, podemos assim dizer. Pelos muitos motivos que estão aí entre nós, entre as pessoas. Mas com certeza é um final de semana também para nós como família refletirmos sobre a importância do pai, do seu papel, sobre a importância de cada um também na sua família. Quem sabe diante dos filhos, diante dos netos. É com certeza um final de semana especial também para nós reafirmarmos o amor que sentimos uns pelos outros. Quem sabe os pais pelos seus filhos. Eu vou pedir agora nesse momento para os pais ficarem em pé. Quem é pai, fique em pé. Ok. Olha, temos vários pais aqui presencialmente então nessa casa de Deus, nesse culto. Que privilégio, que bênção ser pai, não é verdade? Que privilégio, que bênção. Enfim, que Deus guarde, ajude e abençoe vocês pais para que vocês possam cumprirem aquilo que Deus espera diante da família. Que vocês possam ser de fato uma bênção para os vossos queridos em todos os dias, em todos os momentos. Agora, eu vou desafiar o seguinte, vamos ver o que acontece aqui. Quem é filho que tem o seu pai aqui no culto, fique em pé agora também. Quem é filho que tem o pai aqui? Ok? Alguns filhos que têm o pai aqui ficaram em pé. Agora eu pergunto para vocês, filhos que aqui estão, quantas vezes vocês disseram para o pai, pai, eu te amo? Quantas vezes vocês já falaram para ele, pai, eu te amo?
Quantos abraços vocês já deram para os vossos pais? Isso aconteceu muitas vezes? Aconteceu? Filhos que estão aqui agora, eu desafio você a levantar de onde você está, sair de onde você está, se precisar, e vai até o teu pai e dá um abraço nele. E diz que você o ama. Diz: pai, eu te amo. Vai lá onde ele está. Pode ir. Diz: pai, eu te amo. Diz para ele o quanto ele é importante para você. Quanto ele é especial para você. E digo assim: faça isso sempre que tu tiver oportunidade. Faça muitas vezes. Eu acho que esse final de semana é um final especial para a gente aproveitar essa onda, né? E esposas que aqui estão, vocês já disseram para o marido o quanto ele é importante como marido e ora como pai para os filhos? Quantas vezes vocês já fizeram isso? Quantas vezes vocês já disseram para o esposo, ora que talvez é o pai também dos teus filhos, quantas vezes você já disse que ele é muito importante para você e para os teus filhos? Você já disse isso muitas vezes para ele? Nós dizemos isso muitas vezes? Acho que talvez nem sempre fazemos isso. Mas eu desafio vocês num momento aqui, no final de semana também oportuno, porque isso, em datas especiais assim, a gente tem uma oportunidade especial. Façam isso. Digam para ele o quanto ele é importante para vocês. O quanto ele é importante para os filhos de vocês. Vocês já pensaram como seria talvez viver e estar com os filhos, independente da idade, ou seguir a vida sem ele, como pai? A gente sabe que um dia teremos que partir, é fato. Certo? Quando Deus nos levar, tanto que muitos têm o coração apertado, lembrando do pai nesse final de semana. Eu digo, é bom sentir saudades, é bom ter boas lembranças para cultivar e guardar. Certo? Claro que ninguém vai orar pelo pai que já está na eternidade, porque orar pelos mortos são vãs orações e ofendem até a Deus, porque em Cristo quem partiu já está no céu. Sem Jesus, infelizmente, as pessoas já estão no inferno. Agora vocês podem se assentar, queridos irmãos. Então aproveitem as oportunidades que Deus dá. Você que está também na tua casa, aproveite essas datas especiais. Você tem outras também datas especiais para reafirmar do amor e da importância que cada um tem. E cada vez mais se estuda, os estudiosos percebem o quanto uma mãe é importante para os filhos, mas também quanto um pai é muito importante e indispensável na vida dos filhos. Como é bom perceber justamente isso. É claro que nós sabemos que, infelizmente, nem todos têm o privilégio de terem de fato um pai ou até uma mãe, ou são as fases diversas que nós vivemos. Mas como é bom saber que todos em Jesus, nós somos filhos de Deus. Nós temos um pai por Jesus. Por Jesus que por nós cumpriu os mandamentos e pagou os pecados, nós temos o Pai do céu. Um Pai eterno, o qual também manifesta sempre a nós o seu amor e o seu cuidado de muitas formas. Esse Pai do céu em Jesus nos tornou seus filhos. Ele nos perdoa, nos ajuda, nos abençoa, está sempre presente na nossa vida. Ele é um Pai presente, não é um Pai ausente, como muitos pais infelizmente são na vida dos seus filhos. E é um pai que não peca e não erra. Ao contrário de nós pais humanos, que ora pecamos. Ou seja, ele é um pai presente, um pai que renova e manifesta o seu amor, o seu cuidado, que nos abençoa, que nos chama a atenção, que nos dirige os passos e a vida.
E nós vivemos essas certezas bonitas por causa de Jesus. Ou seja, a fé em Jesus nos garante fazermos parte da família eterna, da família de Deus. E quando olhamos para o evangelho do culto de hoje, nós vemos que só em Jesus, de fato, nós podemos estar unidos com Deus para sempre. Para sempre. Somente em Jesus nós podemos, como família de Deus, também estarmos unidos com Deus para sempre, aqui e pela eternidade. Ou seja, Jesus é tudo. E quando olhamos para todas as leituras do culto, Jesus é o amor do Pai revelado na plenitude. Jesus para nós é a esperança em todos os dias e momentos. Jesus é a nossa esperança. Jesus é o marco. Jesus é o alvo. Aquele que nós queremos seguir e não queremos perder e não podemos perder. Mas também sabemos e vemos que Jesus é um divisor de águas. Porque Jesus, ele nos garante seguir como filhos de Deus, ou quem sabe apenas como criaturas de Deus. Jesus nos garante vivermos rumo à eternidade com Deus no céu, ou rumo à condenação eterna no inferno. Ou vivemos com Jesus, seguimos com Ele, ou seguimos sem Ele. Ou seja, Jesus é um marco divisor. E até nós nos assustamos quando lemos o evangelho do culto de hoje. Quando olhamos para o texto, Jesus, ele chama atenção e fala justamente de divisão em família. Em problemas em família. Ele diz, eu não vim trazer paz, mas divisão. Mas por quê? Essa divisão. Porque nós entendemos que Jesus é o príncipe da paz. Jesus, ele é o perdão, é salvação, é vida eterna, é tudo de bom. É o amor pleno e revelado. Sim. Mas é justamente por isso que a divisão ora se faz presente. Na própria família, inclusive. Muitas vezes vamos ver pais tementes a Deus, cristãos, e talvez filhos pagãos. Pais talvez indo para o céu e filhos indo para o inferno, ou o contrário. Puxa, isso é chocante. Bom, aí vemos os desafios justamente que temos como igreja também de levarmos a mensagem em todos os tempos. Porque nós sabemos que não temos só uma vida terrena, mas uma vida eterna que está diante de nós. E vai chegar um dia, conforme nós lemos no próprio Evangelho, que vai ter o juízo de Deus. Ou seja, até Jesus diz, eu vim para pôr fogo na terra, e como eu gostaria que ele já estivesse aceso. Isso nos lembra do julgamento, do juízo de Deus. Por outro lado, talvez até poderíamos pensar, puxa, pelo Espírito Santo ele quer operar mais a fé. Sim, isso é muito evangélico. Embora que aqui o texto, no primeiro momento, chama atenção para o juízo. Porque um dia também haverá o juízo que o próprio Cristo trará sobre a humanidade. Mas nesse momento ele diz, mas eu tenho que receber um batismo e como estou aflito até que isso aconteça. Ou seja, eu tenho uma missão. Eu quero lavar o mundo dos pecados. E quando nós fomos batizados, nós morremos com Cristo. Ele estava falando da sua morte e ressurreição. E recebemos os méritos da sua obra. Ou seja, recebemos o perdão, a salvação, a vida eterna. E entre meio a isso, agora nós vivemos também os sinais da proximidade do final dos tempos. Caminhamos rumo ao final dos tempos.
Faz parte da perícope do Evangelho o título Os Sinais dos Tempos. Entre os muitos sinais dos tempos, um é ora a divisão por causa de Cristo também em família. Quando nós pensamos em alguns países do mundo, principalmente não cristãos, quando alguém passa, talvez, a ser cristão, passa a viver a partir de Cristo, ele chega a ser expulso da vida familiar. Ele é renegado como alguém da família. Em muitos países não cristãos é o que acontece. Ora, muitos daí não cristãos são capazes de denunciar o cristão para que ele seja preso e sofra as consequências de passar a viver a partir do Evangelho. Quando nós pensamos nisso, aí nós vemos assim, puxa, chocante isso. Mas vemos também que a fé cristã vive hoje sendo perseguida. Os cristãos passam a ser cada vez mais desprezados e perseguidos no mundo. E também, de certa forma, em nosso contexto. E nós vamos ver isso de muitas formas. Pelas orientações que seguimos na palavra de Deus, os princípios, conceitos e valores que cultivamos, corremos sérios riscos de sofrermos cada vez mais perseguições, então, por causa do Evangelho, por causa da palavra de Deus. Sem contar ainda, muitos ainda que distorcem as verdades da palavra, os chamados falsos profetas, que vêm com mensagens apenas para agradar os ouvidos humanos, que têm objetivos próprios, talvez mercadejar o Evangelho e as bênçãos de Deus. Ou seja, sinais da proximidade do final dos tempos. Bom, divisões ora em família por causa de Cristo. Quem sabe os muitos falsos profetas, como aconteceu nos tempos do profeta Jeremias também, que buscam iludir e agradar o povo, dizendo assim, está tudo bem. Mesmo aqueles que ora são teimosos com relação às orientações de Deus, mesmo para com aqueles que ora desprezam a palavra de Deus, aqueles que buscam, quem sabe, Cristo e a igreja com interesses próprios, não justamente pela fé verdadeira que é tudo e que faz toda a diferença. Pois somente a fé verdadeira, de fato, ela garante, a fé em Cristo garante que agradamos a Deus e seguimos como filhos de Deus, então para sempre. Por isso é um desafio para nós mantermos o foco entre meio às dificuldades, ou seja, não tirarmos os olhos de Jesus. Nós vamos viver muitas tribulações ainda no mundo, também como cristãos, como família, como povo de Deus. Poderíamos falar de muitos outros sinais da proximidade do final dos tempos. Nós lemos aqui em Mateus, capítulo 24, do versículo 9 ao 14, mais algumas palavras de Jesus que valem a pena serem destacadas. Vocês serão presos e entregues para serem maltratados e vocês serão mortos. Todos os odiarão por serem meus seguidores. Nesta época, muitos vão abandonar a sua fé e vão trair e odiar uns aos outros. Então muitos falsos profetas aparecerão e enganarão muita gente. A maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos esfriará. Mas quem ficar firme até o fim será salvo. E a boa notícia sobre o reino será anunciada no mundo inteiro como testemunho para toda a humanidade. E então virá o fim. Que possamos fazer a leitura desses finais dos tempos, como diz o próprio Senhor Jesus. Assim, quando olhamos para o céu, Ele disse ao povo, quando vocês olham e vem uma nuvem subindo do oeste, vocês dizem, ou seja, quando vem do mar Mediterrâneo, essas nuvens, aí vocês vão dizer, vai chover, e chove.
E quando o vento sopra do sul, aquele vento seco, escaldante do Negueb, do deserto, vocês dizem, vai fazer calor. Ou seja, e assim acontece. Vocês sabem explicar os sinais da terra e do céu, porque não sabem explicar o que querem dizer os sinais desta época? Ou seja, entre meio a tudo isso, nós seguimos a nossa trajetória como povo de Deus, como família de Deus aqui. Mas não esqueçamos, queridos irmãos, que a fé em Jesus Cristo é tudo, pois ela nos torna filhos de Deus. E é unidos com Jesus, todos nós, que podemos de fato termos uma família unida. Quem sabe, na nossa casa, que bênção, não é verdade? Uma família unida, ou seja, o povo de Deus, a igreja cristã, e unidos aqui, unidos para sempre. Talvez muitas famílias estão unidas sob alguns propósitos, mas se não estiverem unidos a partir de Cristo, com certeza é uma família que não está unida para sempre. Ou seja, Jesus é muito importante, ou seja, é o mais importante de tudo, e precisamos sempre na palavra sermos alimentados nesta fé. O próprio Senhor Jesus vem a nós na Santa Ceia para nos fortalecer, para que a gente possa assim seguir vivendo o amor que vem de Deus, cada vez mais nas relações familiares. Os pais com os filhos com os pais, o marido com a esposa com o marido. Quanto mais fortalecidos em Jesus, melhor poderemos viver o amor na nossa casa, na nossa família. Feliz a família unida em Cristo, pois ela vive o amor que vem de Deus. Ela vive a esperança que o mundo não conhece e não tem. Lembremos que Jesus é um marco, é um alvo. Ele também é um divisor de água, é fato. Mas queremos ser instrumentos para que nós e os nossos queridos sigam com Jesus, para que possam seguir rumo à salvação, à vida eterna. Não seguir de qualquer jeito, mas como povo de Deus, como família que pertence a Deus. Se você tem na tua casa união em Jesus, na fé em Cristo, agradeça a Deus por isso. Louve a Deus por isso. Se isso não acontece na tua casa, continue refletindo o amor de Deus. Que possamos ser a face do amor do Pai do céu para os nossos queridos. Para que, quem sabe, na ação do Santo Espírito, possamos ser uma família que também esteja um dia unida e reunida lá no céu. Lamentavelmente, sem Jesus, muitos não vão estar lá. Porque Jesus é o único e suficiente Salvador entre Deus e os homens. Que Deus guarde e abençoe a família unida em Jesus, porque essa união é para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Nos coloquemos em pé. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Pode se assentar. Durante o momento das ofertas, cantemos o próximo hino. Nós cremos todos num só Deus, nosso Pai e Criador, que governa a terra e céus, anjos cantam-lhe louvor. Tudo faz com seu poder, sempre quer nos socorrer. E cremos no
Senhor Jesus, que da Virgem Mãe nasceu, com sua morte lá na cruz, a Satã por nós venceu. Vitorioso ressurgiu e com glória ao céu subiu. E cremos no Consolador, e do Filho e Pai provém, sendo terno amparador aos que em aflições se veem. Triunfa, bom Senhor, cantem todos teu louvor. Queremos, neste momento, falarmos com Deus em oração. Queremos, de uma forma especial, pedir, como de costume, por todos os idosos que sofrem, ora, talvez pela doença, pela fragilidade no avançado de seus dias. Queremos orar pelos enfermos, queremos orar pelas famílias, muito especialmente pelos pais, para que possam, de fato, serem cada vez mais e melhor a face de Deus o Pai para os seus queridos. Queremos agradecer a Deus por todos os aniversariantes desses dias. Então, nós temos vários aniversariantes aí também nesses dias da congregação. Quero destacar o Juliano Renica, Aurora da Silva Luz, a Mara Regina Althaus, a Cleide Maria Rigotti, a Aline Dornelles de Souza Fleck, o Diogo Sandrei Sertori da Silva, ainda o Evandro Luiz Schmitz, que hoje está de aniversário, a Gabriela Teixeira, amanhã aniversaria o Cláudio Luiz Loureiro, também a Jaqueline Bataioli, o Edio Miller, a Hedvig Paulina Goetz, completa amanhã mais um ano de vida. Adir Parmigiani, Gabriela Auler, Luísa Lautert, a Maria Inês Tomé, Lauro Berges, então no dia 15, Martin Krai, também no dia 15, e vários outros aniversariantes que nós temos aqui. Temos alguém aniversariante desses dias, aqui não mencionado. Eu vejo o Gilmar Grip também, no dia 17 de aniversário. Mais alguém aqui presente que aniversaria nesses dias? Ok, queremos agradecer a Deus, então, por todos os aniversariantes e pedir que Deus os continue abençoando. Senhor Deus, querido Pai do céu, Tu és o único que és um Pai perfeito. Te louvamos, porque Tu manifestas e renovas o Teu amor sobre nós de muitas formas. Tu manifestaste o nosso amor principalmente em Jesus, que Tu entregaste para que nós agora pudéssemos ser Teus filhos para sempre. Tu vens sempre a nós com a Tua palavra, os sacramentos, e nos fortalece nessa união em Cristo, assim contigo e uns com os outros. Te louvamos, ó Deus, pela Tua palavra e os santos sacramentos. Te louvamos, ó Deus, por podermos estar aqui reconhecendo esse Teu amor e graça diante do Teu altar e Te dedicarmos, movidos por esse amor, a nossa vida, tempo, dons e bens. Que nós, de fato, possamos cada vez mais, como Tua família e Teu povo, refletir o Teu amor de uns para com os outros. Temos um final de semana especial para manifestarmos o amor que sentimos, talvez pelo nosso pai, pelo esposo, pela esposa, pelos filhos. Que nós possamos cultivar a relação familiar,
unidos em Cristo, aquele que de fato é o amor puro revelado, que nos dá motivo para a esperança e que nos dá também a certeza de que um dia estaremos contigo para sempre lá no céu. Enfim, ó Deus, derrama a tua graça, o teu amor sobre todos e ajuda os pais para que possam cumprir muito especialmente a sua missão e serem cada vez mais a tua face diante também da esposa que tu deste a eles, diante dos filhos que tu concedeste a eles. Abençoes também a nossa pátria, o Brasil. Abençoes as escolas onde estudam os nossos filhos. Livra-nos de todo e qualquer mal que possa vir nos afetar. Sê o Deus das viúvas, dos órfãos, ajudador de enfermos e necessitados, o confortador dos abatidos e dos aflitos. Queremos te pedir, ó Deus, pelos idosos, teus filhos, que sofrem no avançado da idade, pela fragilidade ou pela doença. Te pedimos por todos os doentes, teus filhos, não os desampares, conceda a cura àqueles que tu quiseres conceder a cura. E aqueles que tu queres que carreguem a cruz, conceda a força, o ânimo e a coragem. E aqueles que tu quiseres levar, que sejam Jesus para o céu. Também, ó Deus, queremos nesse momento te agradecer por todos os aniversariantes desses dias. Os mencionados e os não mencionados que completam mais um ano de vida na tua graça e teu grande amor. E te louvamos, ó Deus, por tudo que tu fizeste por cada um e te pedimos os continues abençoando e assistindo. Em nome de Jesus Cristo, aquele que é o amor, a esperança, o marco, o nosso alvo, o divisor de águas nesta vida e para a eternidade, aquele que nos tornou filhos teus, ó querido Pai, Pai sempre presente, na graça e no amor. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória minha. E semelhantemente também depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, o entregou, dizendo: bebei todos deste, porque este cálice é o novo testamento no meu sangue, derramado em favor de vós para a remissão dos pecados. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória minha. A paz do Senhor seja contigo hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos os membros, comungantes, neste momento de encontro com o Senhor Jesus na Santa Ceia. Que possam dizer sim às perguntas: estou arrependido dos pecados? Quero corrigir a vida pecaminosa pelo auxílio do Espírito Santo? Eu creio na presença real de Jesus no pão e no vinho, mediante a palavra com seu corpo e sangue, nos fortalecendo na união com Deus para sempre, assim uns com os outros, nos dando a certeza do perdão, da salvação e da vida eterna, ou seja, do amor e do cuidado do Pai do céu em todos os dias. Sendo sim, Deus o abençoe nesse encontro com Jesus. Durante a distribuição, queremos cantar os hinos que seguem, participam instrumentistas, apoiadores, depois a congregação da minha direita, indo para a esquerda. Todos podem se assentar. Tomai e comei. Este é o corpo de Jesus dado à morte para o perdão de todos os vossos pecados. Tomai e comei.
esse é o corpo de Jesus, dado à morte para o perdão. Tomai e comei, esse é o corpo de Jesus. Tomai e comei, esse é o corpo de Jesus, dado à morte para o perdão. Tomai e comei, esse é o corpo de Jesus. Que Jesus sempre fique contigo, Augusto. Tomai e comei, esse é o corpo de Jesus. Tomai e comei, esse é o corpo de Jesus. Tomai e comei, esse é o corpo de Jesus. Tomai e comei, esse é o corpo de Jesus. Perdão dos meus pecados e a paz de coração, a vida em alegria devo a ti, meu bom Deus. Triste, Senhor, sem ti o mundo é sem alegria, sem a fé e sem amor. Sozinho estou, sem força, sem vigor, onde irei a não ser a ti, Senhor? A linda natureza alegra o meu cantar, o amor de um amigo devo a ti, meu bom Deus. Triste, Senhor, sem ti o mundo é sem alegria, sem a fé e sem amor. Sozinho estou, sem força, sem vigor, onde irei a não ser a ti, Senhor? As horas de alegria, bem como as aflições, ajuda que recebo devo a ti, meu bom Deus. Triste, Senhor, sem ti o mundo é sem alegria, sem a fé e sem amor. Sozinho estou, sem força, sem vigor, onde irei a não ser a ti, Senhor? Oh, por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo o caminho abriu? Quando forçado és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solte o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro estarás. Trevas vêm te assustar, tempestades no mar, da montanha o Mestre te vê. E na tribulação ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Solte o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro estarás. Solte o cabo da nau, toma o remo nas mãos
e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro estarás. Deus os guarde pelo seu poder, protegidos, abençoados, desfrutando seus cuidados. Deus os guarde pelo seu poder, pelo seu poder e o seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e o seu amor, oh, que Deus nos guarde em sua luz. Deus os guarde para o seu louvor, consolados e contentes, achegados sempre aos crentes. Deus os guarde para o seu louvor, pelo seu poder e o seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e o seu amor, oh, que Deus nos guarde em sua luz. Deus os guarde sempre em seu amor, no trabalho glorioso, para o dia venturoso. Deus nos guarde sempre em seu amor, pelo seu poder e o seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e o seu amor, oh, que Deus nos guarde em sua luz. Confio no Senhor, que não vai falhar. Eu só confio no Senhor, sigo a cantar. Se o sol chegar a escurecer e o céu toldar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Posso confiar, que lá no céu Cristo vai me dar. Se o sol chegar a escurecer e o céu toldar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar.
Que este verdadeiro corpo e sangue de Jesus vos fortaleça e preserve na fé verdadeira para a vida eterna. O Senhor é contigo hoje e para todo sempre. Amém. Recebam todos a bênção de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. 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 Todos podem se assentar. Então, neste momento, nós temos agora uma participação especial, né? Participação das crianças. Então, neste momento, então, do culto. Então, todas as crianças podem vir até a frente. Então, neste momento. Coração, que canta esta canção. Você é um cara tão legal, não há outro igual. Se o pai é bem magrinho ou se é grandão, se ele é baixinho, não importa não. De qualquer maneira tem o melhor pai do mundo. Se o pai é animado ou atrapalhado, se ele usa tênis ou usa sapato, de qualquer maneira eu tenho o melhor pai do mundo.
Você mora no meu coração, meu paizão. Que Deus te abençoe de montão, meu paizão. Eu te amo, meu paizão.